E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 18 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje queda de 0,51%, deixou esticando aqui no dia de hoje. Então vocês veem aqui que continua dentro desse padrão, dentro deste canal. Então vocês podem também aqui já fazer uma alteração, né? Essa questão da subjetividade das figuras gráficas. Então quem quiser fazer essa alteração, colocar aqui, pega esses 3 toques aqui na parte superior e esses 5 toques na parte inferior, tranquilo também. Sim, questão de figura gráfica sempre dessa maneira, né? Uma parada mais subjetiva mesmo. E olhando aqui os indicadores, vocês veem aqui o OBV também lateral, mas aqui já quase querendo perder aqui essa consolidação, tá? Então a gente tem um pouquinho de divergência considerando o OBV daqui com esse aqui em cima. Então aqui pode mostrar aqui um sinal de baixa, tá? O volume hoje foi acima da média, então volume bom. Então aparentemente aqui consolidado, mas esse OBV praticamente querendo perder aqui nesse ponto. Em relação ao tempo gráfico semanal, vocês veem aqui a briga, né? Essa média de 9. Então semana passada veio segurado em cima dela, semana da mesma forma. Chegou a tocar aqui, deu uma recuperada. Então a gente tem que ver aqui como é que vai continuar essa briga em cima dessa média, né? Duas vezes já que tocou aqui, 2 semanas consecutivas. Em relação ao gráfico mensal, seguindo um pouco mais de indecisão, né? Então, mês passado chegou a tocar aqui nessa resistência, esse mês segue aqui bem travado, né? Em relação ao Ibovespa, vocês veem aqui também lateral. Então vocês veem que esse suporte aqui na parte inferior, 5 toques aqui nessa região, e na parte superior também, sim, praticamente a mesma quantidade de toques, o OBV lateral e o volume aqui que deu uma boa diminuída, né? Então a gente teve esse período aqui com volume bem mais alto, bem mais expressivo, agora o volume deu uma queda, normal também, OBV lateral, estocástico não mostra nada, e FR mostra um sinal aqui de... Sim, vocês veem aqui que também é uma divergência, da mesma forma que tinha no índice futuro, em relação ao BV, aqui no IFR já mostra um pouco de divergência em relação ao preço atual desse fundo aqui. Pelo tempo gráfico semanal, parado, né? Então acho que eu até havia comentado que vocês podem ver que ficou muito aqui nesse ponto, sombras superiores e inferiores, mas o corpo aqui do candle praticamente no mesmo ponto, mesmo patamar aqui. Então se pelo diário a gente tem toda aquela briga, pelo semanal já deixa apenas as sombras, né? Partindo agora para os ativos, o primeiro de hoje é Prio 3, PetroRio. É um ativo que tinha aqui essa divergência no OBV, né? E praticamente aqui, tanto o OBV quanto o preço praticamente no mesmo patamar aqui desse ponto. Então aqui seria os R$ 43,79. O preço hoje chegou bem próximo, chegou nos R$ 43,54. E aqui vocês veem que pode ser um ponto que segure, tá? Então, quem estiver no papel, dependendo do que deixar, se deixar um trap aqui é um ponto importante para observar o ativo mesmo, seria nesses R$ 43,79, tá? Então aqui é importante deixar um alarme, ver que tipo de sinal deixa aqui nesse ponto. Em relação ao volume, um ponto importante é que o volume tem aumentado, né, nos últimos dias. Então quem acredita aqui no rompimento aqui dessa resistência seria justamente aqui o aumento desse volume que tem sido bom. Próximo ativo de hoje, Embraer, Embri 3, um ativo que eu venho comentando muito nesses últimos dias. Pelo semanal a gente tem aqui um Joy de Nápoles de venda ativado, tem caminhado, pelo diário também depois confirmou um Joy de Nápoles, hoje chegou bem próximo aqui desse suporte, então aqui nos 16,87 tem um suporte bom, então a gente pode considerar toda essa região, né? Aqui também a gente tem uma região de gap, então aqui também é um ponto forte. Então é interessante observar como é que como é que esse papel vai se comportar amanhã, se deixa aqui um sinal muito forte aqui de reversão, que é um ponto importante, né? Tem uma divergência no BV, então tem uma leve divergência, mas tem uma divergência de alta. Então mesmo com esse sinal de venda, o papel pode segurar aqui nesse ponto.
pelo mensal ainda, eu vejo aqui um sinal importante, porque vocês veem este candle, né? O candle do mês passado tentou recuperar aqui, bateu nessa resistência desse mês, perdeu, tem ido aqui para baixo, pode deixar aqui um Joy de Nápoles de venda também no mensal, mas ainda precisaria confirmar, né? Então, aqui eu acho que é um ponto bem crítico aqui nesse ativo seria esse. Essa região desse suporte, região de gap, com divergência no ABV. Então, aqui pode deixar um sinal aqui para uma recuperação do ativo. Interessante acompanhar. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Magalu é um ativo que o ABV ficou aqui nessa região. Um ativo que deixou um trap aqui. Um trap com um ABV bacana, com no fundo de uma figura gráfica importante, no fundo com o estocástico apontando para cima justamente nessa região. Então, em outros pontos a gente teve aqui esse movimento e veio um movimento forte. Então, aqui também da mesma forma e aqui também no sentido contrário, né? Então, dentro dessa figura tem se comportado muito bem aqui, juntamente com o estocástico. Dessa vez ativou um trap, fundo de uma figura, estocástico virando, mas bateu o stop no dia de ontem. Então, hoje permaneceu no 0 a 0, ontem bateu o stop. O ABV aqui lateral, volume baixo, então tem ficado aqui dessa maneira. E aqui vocês veem a média de 9 bem inclinada, né? Uns R$ 3,03, bem inclinada, bem próximo também ao ativo. Próximo ativo de hoje, Marfrig. Marfrig hoje caiu 1,77%, uma queda forte. É um ativo que segurou aqui nessa resistência. Esses R$ 7,60 é um ponto que tem segurado bastante. Então aqui 7,63 mais ou menos, né? Tem segurado bem aqui nesse ativo. Então é um ponto, se batendo o preço aqui do ativo, ficar atento, fazer uma parcial, ver que tipo de movimento deixa aqui em cima. Porque também se rompe e deixa um pullback, o alvo é lá em cima, né? Então aqui sempre é importante acompanhar. Agora que como suporte a gente tem nesse ativo a média de 80 aqui nos R$ 7,10, juntamente aqui com esse ponto aqui. Então aqui pelo semanal, aqui seria a cabeça do pivô, né? Então fez um pivôzinho aqui nesse ponto, a gente pode ver esse movimento. Quando rompeu foi aqui. Então fez inclusive um pullback nesse 26 para continuar a subir. Então aqui próximo a esse 7,10 pode deixar aqui um sinal importante, né? Ou seja, pelo tempo gráfico diário, mas pode deixar aqui um ponto que mostra essa continuidade de movimento. O ABV deu uma segurada, o volume caiu, né? Então, dentro dessa consolidação, é importante que observar aqui esse ponto, dependendo do candle, o fundo da figura, que nos R$ 6,15, e o topo dela nos R$ 7,63. Próximo ativo, JBS. JBS foi um ativo que caiu forte hoje, caiu 2,77%. É um ativo que aqui havia deixado até um Joy de Nápoles de venda. Então aqui vocês veem um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior. E aqui perdeu a média de 3, candle seguinte aqui confirmou esse Joy de Nápoles de venda. Joy de Nápoles que foi estopado, então aqui quando houve essa operação, já foi no dia seguinte, já estopou essa operação. E agora, assim, 2 dias de alta expressivas depois do movimento de queda. O ABV mostra que o preço aqui mais ou menos nessa região, não mostra uma divergência muito clara. E a FR da mesma forma. E é um ativo que tem aumentado o volume, né? Então a gente teve esse dia aqui com um gap, subiu bem forte o ativo. Então, um ponto importante também, semelhante a Embraer, aqui é uma região de gap, né? Então aqui teve esse movimento, todo esse movimento aqui. Então aqui é uma região importante. Caso perca, a gente joga aqui um pouco mais para baixo, próximo aos 17,63, também outra região importante. BRFS3 é um ativo que hoje subiu 1%, é um ativo que chegou a bater no dia de ontem na média de 80, deu uma segurada. O OBV desse ativo desmoronou, né? Então veio com bastante força para baixo. Vocês veem aqui esse movimento. Tem aqui uma divergência de baixo no OBV, tá? Então esses dias aqui com volume bem acima da média causaram essa distorção aqui. Vocês veem que nesse ponto o OBV estava aqui e agora o preço praticamente no mesmo patamar, no mesmo valor, e o OBV bem mais abaixo, né? Então tem essa discrepância aqui entre esses dois pontos. Então, temos uma divergência, mas ainda não há um sinal de venda, né?
Não tem nenhum tipo de operação aqui. Ponto importante para quem se interessa ou por uma correção ou por uma venda é este candle da semana passada. Então aqui a gente teve um engolfo. Pelo semanal, um engolfo é um padrão que mostra força, né? Então toda a alta da semana retrasada foi engolfada, foi superada, foi completamente superada aqui pelo candle da semana passada. Então esse candle que mostra força, perdeu um pouco aqui, deu uma segurada, né? Mas essa semana aqui foi um candle bem expressivo. Próximo ativo, CIA Modas CAB3. É um ativo que vocês veem aqui que havia uma divergência no BV, um ativo que havia deixado aqui um trap, depois que ativou o trap, caiu com força. Então vocês veem que era um stop caro, tá? Então quase 8% de stop. Já chegou a dar 14%, agora essa operação estaria dando hoje 3% mais ou menos, né? Então deu uma boa recuperada. Um ponto importante para quem busca venda no ativo, levando em consideração que o OBV não melhorou muito, o volume deu uma melhorada, mas o OBV não, seria justamente a procura aqui de uma retração de 6,8 ou de um Joy de Napoli. Então é esse tipo de movimento que eu espero aqui. Então vou deixar aqui um alarme nessa região dos R$ 5,58. Dependendo do candle que deixar, pode deixar uma operação importante aqui nesse ponto. Próximo ativo, Cyrela. Cyrela é um ativo que superou aqui, tinha uma divergência no ABV de queda. Aqui era uma resistência importante, superou. Hoje subiu 1,46%. Pelo semanal, eu estava olhando aqui hoje esse pivô. Então, voltando aqui, vocês veem que esse movimento seria até de um pivô pequeno, né? Mas teve esse movimento aqui, esse pivô aqui, esse movimento para romper esse ponto, rompeu. Então aqui a gente ao fazer a projeção aqui desse movimento, primeiro alvo seria justamente nesse topinho que superou R$ 19,25. Segundo alvo, R$ 21,11 também, que já foi superado. E o terceiro alvo seria aqui nos R$ 24,23. E o que tem aqui nesse terceiro alvo seria justamente esse topinho anterior. Então, como resistência, importante seria praticamente aqui nesse ponto, os R$ 24,23, R$ 24 um pouquinho. Pelo mensal, vocês veem isso, né? Então, não tem nada aqui para segurar. Então, ativo que tem subido forte. E, sim, deixa eu ver o volume. O volume deu uma aumentada nos últimos dias também. Lembrando que, mesmo com essa alta, a divergência no ABV continua, tá? Então, teve essa alta, mas o ABV segue aqui, ó, segue abaixo desse ponto. Então, tem uma divergência em relação ao preço em comparação com o ABV. Próximo ativo de hoje, Idux 3, hoje subiu 7,11%. Um ativo que havia deixado um trap, não estopou o trap ainda. Então, desse ponto aqui, é outro ativo que agora estaria aqui numa região de 61,8. Então, importante colocar aqui, né, um alarme nessa região, nos R$ 20,20, a depender do candle que deixar amanhã, né? Amanhã, nos próximos dias, se tiver uma briga aqui, pode deixar uma operação com stop mais curto. Lembrando que tem esse trap de venda que continua ativado, não chegou a estopar. Próximo ativo, Anime 3. Situação semelhante, tá? Então, aqui a gente tem o trap aqui nessa região que fez. O stop também era caro, mas foi um trap que no primeiro dia já andou muito. E depois de andar nesse dia aqui, ficou brigando e, deixa eu ver, acho que talvez estivesse até uma retração de 61,8, chegou a tocar, né? Depois perdeu, mas aqui ficou embolado. Então, ponto importante para Anima, quem tiver comprado o OBV. O OBV desse ativo continua forte. O volume diminuiu, o ativo caiu, mas o OBV segue forte aqui nesse ponto. Então, ponto importante para quem busca venda seria justamente aqui uma retração de 61,8. Então, aqui a gente pega esse movimento de queda que teve. A retração seria uns R$ 4,35. Então, aqui é um ponto importante para observar, deixar o alarme também. Próximo ativo, Cogni 3. É um ativo que tem subido forte, né? Então, aqui, pelo semanal, vocês veem que hoje... Deixa eu colocar no diário primeiro.
No diário vocês notam aqui que chegou a tocar aqui nesse ponto, nos R$ 3,43. Eu até olhei porque tocou um alarme aqui nessa região e quando eu fui olhar depois, era justamente pelo semanal que tem essa resistência. Então aqui, suporte, resistência, já havia tocado nessas últimas semanas atrás esse ponto, tocou de novo hoje. Então esse ponto aqui é uma resistência bem importante em Cogna. Esse aqui é um ponto que os vendedores, né, agora sendo uma resistência, começam a vender mais, buscando uma queda do papel, uma corrigida do papel, e os compradores também já colocam lucro no bolso. Então, levando em consideração esse ponto aqui, esse é um ponto importante para fazer parcial, para proteger um pouco mais a posição, né? Então, aqui, por enquanto, sem operação, chegou próximo aqui de deixar um de ordinápolis, não deixou, chegou próximo de confirmar uma 1.8, também não confirmou, e agora brigando novamente aqui com essa resistência. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem deixar o comentário, curtir o vídeo, até a próxima.